Quais medicamentos controlam a asma de uma criança de 5 anos? Meu nome é George Amado, sou médico pneumologista e aqui nesse canal eu respondo dúvidas sobre as doenças do aparelho respiratório. Lembrando que eu faço atendimento pneumológico online, telemedicina para todas as regiões do país, né? Informações sobre os atendimentos com a minha secretária, tá? O contato aqui no YouTube. E essa pergunta é bem interessante. Eu trouxe lá do Instagram, né, a pergunta de uma mãezinha sobre quais os medicamentos que se deve utilizar para controlar a asma numa criança de 5 anos. Só relembrando, como eu já falei muito aqui no canal, asma é uma doença inflamatória crônica dos brônquios. Na criança, geralmente, ela tem um caráter alérgico. É aquela criança que tem uma dermatite atópica, é aquela criança que tem uma rinite alérgica, é aquela criança que tem um histórico familiar muito forte para alergia respiratória, o pai com rinite, o pai com asma, a mãe com rinite, a mãe com asma. E o tratamento da asma numa criança de 5 anos, ele é primariamente e fundamentalmente com o corticoide inalatório. Então, qual é o medicamento-chave para tratar a asma? Isso tanto em crianças quanto em adultos. Corticoide inalatório. Não se trata a asma de forma prolongada com corticoide oral, muita atenção. Não se trata a asma com broncodilatador isolado, tá certo? Então, o tratamento é com corticoide. E no Brasil, nós dispomos de uma gama de possibilidades de corticoide para tratamento da asma nessa faixa etária. Nós temos a budesonida, a fluticasona e a beclometasona, associado ou não a broncodilatador. Tem situações que a gente associa o corticoide com broncodilatador de longa duração, que aí tem o Symbicort, tem o Seretide, tem o Foster, ou usamos o corticoide isolado, que é a budesonida isolada, ou a fluticasona isolada, ou a beclometasona isolada. Lembrando que tratar a asma, tanto em crianças quanto em adultos, não é só usar o remédio. No caso aqui, vou me limitar só à criança, porque a pergunta é direcionada à criança. Então, essa criança, além de receber o medicamento diariamente, o tratamento de manutenção, que é baseado em corticoide inalatório, ela tem que ter muito cuidado, os pais têm que ter muito cuidado com o controle ambiental, né, higiene ambiental, na verdade. Então, ver o quarto dessa criança, como é que está, ver se não tem muito brinquedo em excesso, bicho de pelúcia, né, guardar coisa embaixo da cama, enfim, quanto menos utensílios, objetos tiver no quarto, menor a chance de acúmulo de pó, poeira e ácaro. Porque são situações ambientais que comprometem demais o controle da asma, tá certo? Essa criança tem que ser estimulada a fazer atividade física, educação física na escola, escolinha de futebol, colocar no arte marcial, fazer natação. Muito cuidado com o cloro da piscina, da natação, porque o cloro pode desencadear crisezinha de rinite e asma, então muito cuidado. Inclusive tem um vídeo meu falando sobre isso, né, sobre a natação e asma. Essa criança, além de tomar o medicamento no dia a dia, além de ter cuidado com a questão ambiental e fazer atividade física, tem que ter uma alimentação saudável. Desde cedo procurar fugir dos alimentos enlatados, industrializados, alimentos embutidos, alimentos esses que inflamam demais o nosso organismo e não ajudam no controle da asma. Um outro fator muito importante, o controle emocional, né? Se uma criança asmática ela vive num ambiente familiar estressante, com o pai brigando com a mãe, enfim, uma situação emocional não tão favorável, vai comprometer sim também o controle dessa asma dessa criança. Um outro fator também, vacinar. Todos os meus pacientes nessa faixa etária, eles recebem por escrito a prescrição de vacinação contra a gripe e contra a pneumonia. E contra a Covid, mas a Covid tem uma certa polêmica aí, muitas famílias acabam não aceitando,
e tudo bem. Mas assim, pneumonia e gripe, interessante sim se vacinar. Então você vê que tratar asma não é só dar a bombinha no dia a dia da criança. Então tem que sim tratar de forma adequada, fazer o tratamento de manutenção com medicamento inalatório, corticoide inalatório associado ou não a broncodilatador e seguir todas essas orientações não medicamentosas que eu acabei de falar. E lembrando que todo asmático, tanto adulto quanto criança, tem que ter um plano de ação para uma eventual crise. Doutor, se eu tiver uma crise, o que é que eu vou fazer com meu filho na crise? Todos os meus pacientes recebem por escrito um protocolo, um plano de ação para uma crise, um protocolo de crise. O que fazer numa crise? Além, claro, de entrar em contato comigo via WhatsApp e informar, ó, o paciente tal está passando por uma crise de asma, e aí eu vou também orientando à distância, né, o que se fazer. Mas tem que ter em mente o que se fazer no início de uma crise de asma. Não é só fazer o tratamento de manutenção, mas saber como se comportar numa eventual crise. Embora, se fazendo o tratamento adequadamente de manutenção, a possibilidade de crise é praticamente zero. Lembrando que eu estou lá no Instagram, né, participando ativamente, respondendo perguntas, dúvidas sobre as doenças do aparelho respiratório. Lá eu faço lives a cada 15 dias, também tirando dúvidas sobre o aparelho respiratório. E tem um vídeo muito interessante, né? Quais são os exames que se deve fazer para diagnosticar a asma? É um vídeo que eu gravei há um tempo atrás, vou deixar aqui para você acessar, assista e deixa lá seus comentários.